Os discípulos também foram chamados a deixar suas mulheres, aqueles que as tinham, para seguir, como cita o texto Mateus 19, 22. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha que o rico entrar no reino do céu. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar? Jesus, falando-se, disse: ao homem isto é impossível, mas Deus tudo é possível. Seguindo, recompensa prometida ao desprendimento. Pedro, tomando então a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recebemos? E disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, a vós que me seguiste, quantas coisas foram renovadas, e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vós assentareis também, vós também, em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, vê que Pedro já cita que ele havia deixado tudo, né? Lucas 18, 29 evidencia um claro convite para o celibato na vida apostólica, deixar tudo. Ressalta também, fala também de Pedro novamente, né? No Novo Testamento, nós temos como textos fundamentais para essa perspectiva Mateus 19, o qual eu estava lendo com vocês, e 1 Coríntios 7, que há uma valorização do celibato como carisma, permite uma dedicação ao Evangelho de tudo para todos, com o intuito de trabalhar para o reino, né? Nos primeiros séculos, após os primeiros séculos, no concílio de Elvira, até o concílio Vaticano I, se desenvolveu uma teologia a partir dessa tradição vista e vivenciada pelos primeiros padres e pelos apóstolos, que vivia de uma forma por escolha própria esse celibato, a vida celibatária, né? Mas foi o Concílio de Latrão de 1139 que estendeu o celibato para toda a igreja. O Concílio de Elvira, de 300 e 312, que teve 81 cânones, o qual 33 defende a proibição válida para bispos, sacerdotes e diáconos, ou seja, para todos os clérigos dedicados ao serviço do altar, que devem abster-se de suas mulheres e não gerarem filhos. Quem o tinha feito deve ser excluído do estado clerical. Então, ele já começa a trazer como uma norma e um aspecto até rígido com aqueles que não a cumprissem. O celibato era o desejo da igreja, visto que exercia um ministério na pessoa de Cristo. A igreja começa a delimitar isso, vendo a imagem de Cristo e de alguns apóstolos como uma necessidade para se atuar
em Cristo, na pessoa de Cristo, né? Na perspectiva eclesiológica, cristológica para o cristianismo nascente. Ainda mais, essa posição se torna interessante, ou por que eles defendem isso? Vendo que muitos eram casados e renunciaram ao matrimônio para viver viver com intensidade o reino de Deus. No Concílio de Nicéia, o bispo Pafúcio levantou a voz contra a obrigação do celibato, alegando que nem todos estariam preparados e teriam o dom de viver essa questão. Então você vê que há divergências, há os que aceitam, os que não aceitam. No geral, nos primeiros séculos, o que acaba acontecendo é que muitos aderem por escolha própria, por querer chegar a como que eu posso dizer, uma ligação mais forte, uma afinidade maior com Deus. O Papa Ciríaco diz: os sacerdotes levíticos estavam sujeitos à obrigação da continência imperial durante o serviço no templo. Mas, com a vinda de Cristo, o velho sacerdócio alcançou a sua plenitude. E, por essa razão, a obrigação da continência temporal se ha convertido numa obrigação de continência perpétua. Então, aqui o padre já defende um celibato perpétuo, fazendo uma releitura de Levíticos na perspectiva cristológica. O Papa Ciríaco envia uma carta ao Concílio de Cartago de 390 sobre essas disposições que foram o resultado do Sínodo de Roma de 386, o qual o Concílio de Cartago concordou com tal disposição e renovou tais disposição. O Concílio de Trullo, no Oriente, Seguir referiu ao Concílio de Cartago como o vínculo seguro com a tradição. Então, até no Oriente há uma perspectiva em desenvolvimento nessa visão. A lei foi promulgada em 390 e inserida no documento Codex Canonum Ecclesiae Africanae, no lado oriental, completado e promulgado em 419. As separações da Igreja no Oriente e no Ocidente levou ao abandono dessa prática pelo Oriente. O Concílio de Trullo aceitava o casamento com situações específicas, mas os bispos não podem coabitar com suas esposas. Pontos em comum da Igreja Bizantina e Latina: só pode haver um matrimônio até a condenação, com algumas exigências quanto à esposa. Os matrimônios depois da ordenação não são legítimos. Os bispos devem viver em continência total sem poderem coabitar com suas esposas. Na Reforma Gregoriana, o sistema de benefício eclesiástico dominava a vida pública e privada da Igreja, onde a concessão de benefício ofício realizava maioritariamente por laicos poderosos e era atribuída muitas vezes a clérigos mal preparados
e até indignos do magistério. Papa Gregório, de 1020 a 1085, procura restaurar a Igreja contra a compra dos ofícios e o nicolaísmo, a extensa violação do celibato clerical, o qual visava também a primazia papal sobre toda a Igreja, e alcançou uma reintegração da antiga disciplina através de uma eleição de uma melhor formação dos candidatos e limitando o acesso a homens casados, instaurando uma obrigação geral à continência. Nesse trabalho árduo do Papa, através de sínodos e legados pontificiais e de várias cartas que transmitiram novas disposições disciplinares, levou o Segundo Concílio de Latrão, que declarou o matrimônio contraído por clérigos maiores e por consagrados como ilegítimo e, portanto, inválido. Isso levou a um mal-entendido que o celibato eclesiástico foi introduzido só a partir do Concílio de Latrão. E não é um fato, vendo que ele já persistia durante a Igreja desde a Era Apostólica. O Papa Alexandre III, de 1159 a 1181, colocou uma proibição para os filhos de sacerdotes herdarem o ofício do pai. Essa reforma focou em aplicar sanções contra infrações, que culminou com o desenvolvimento do direito canônico, a fim de instaurar o celibato. No Concílio de Trento, a má organização econômica da Igreja, as revoltas protestantes que critica tal posição, o protestantismo começa a criticar essa opção do celibato, vendo como o matrimônio como algo superior ao celibato, e também proferindo que nas igrejas orientais os sacerdotes poderiam contrair o matrimônio. O concílio considerou que o celibato era de origem apostólica e não eclesiástica, ou seja, não era da igreja, vinha através da história do cristianismo. Todos concordaram com que os que eram casados abandonavam a vida conjugal. O concílio exprime que aquele que não viva a castidade seja anátema, seja excluído, pois Deus dá esse dom a todos aqueles que pedem com retidão. Então, basicamente, este tem, de uma forma bem resumida, é claro, toda a questão que envolve o celibato, o porquê que ele foi inserido na igreja. Percebemos que, se nós olharmos para a igreja primitiva, nos primeiros séculos, há um olhar amigável para as pessoas que praticavam a castidade, ou até se olhava com os bons olhos essas pessoas. Durante os séculos também houve nós podemos citar os monges, né, que muitos viviam nessa condição, que levou muitos a seguirem de forma
por escolha própria, né? Para viver intensamente esse chamado. E por questões sociais, econômicas, tantas coisas que relacionam com a vivência humana, foi necessário, por parte dos papas, a instaurar isso como uma obrigação para suprimir algumas situações que estavam levando à decadência do clero, não de um modo geral, é claro. Então, aqui é um pouco da história, espero que você tenha gostado. Me siga no perfil, compartilhe os vídeos, que em breve trarei mais conteúdo sobre a Bíblia, sobre a história da igreja, teologia e todas as áreas que nós temos dentro da nossa fé. E se você tem alguma dúvida, você quer conhecer algo, escreva nos comentários e mande uma mensagem que eu posso trazer as respostas que você precisa. Um grande abraço, Deus te abençoe e até mais.